A paz do Senhor, queridos irmãos, e vamos aqui trazer uma reflexão na palavra de Deus. Você que tem uma Bíblia à mão, abra aí no livro de Josué, no capítulo 14, para nós lermos a partir do verso 6, que diz assim, Josué 14 e 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus em Cades-Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades-Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Quiriate-Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Anaquins, e a terra teve descanso da guerra. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Há situações na vida que nós enfrentamos e por muito pouco não alcançamos resultados. Em 1952, uma jovem nadadora americana tentou cruzar um canal entre a costa da Califórnia e a ilha Catalina. Eram 34 quilômetros, estava frio, tinha uma neblina espessa. E ela, depois de nadar bastante e já exausta, pediu para sair da água. Ao subir no barco, descobriu que estava a apenas 800 metros da costa. E no dia seguinte ela disse: olha, não estou dando desculpas, mas se eu tivesse visto a terra, teria conseguido. 2 meses depois ela tentou novamente, a mesma neblina, o mesmo frio, mas ela completou a travessia porque disse: mantive a costa, a terra em minha mente, mesmo quando não podia vê-la. Em nossa caminhada cristã, queridos, há muitos dias nublados assim, dias de dificuldade, dias em que parece que as promessas não vão se cumprir. E nós precisamos manter viva a nossa fé, mesmo quando o tempo passa, os obstáculos aumentam e a promessa ainda não se cumpriu. No texto de Josué 14, nós encontramos um homem que aos 85 anos de idade não perdeu a visão da promessa. E nós podemos ver então como ele manteve viva a sua fé até a jornada, porque nós precisamos de perseverança, em fidelidade, em firmeza, para alcançar as promessas de Deus. A primeira coisa que eu vejo no texto é que Deus preservou a fé de Calebe, porque ele realmente decidiu seguir ao Senhor. Quando os 12 espias foram enviados para reconhecer a terra, 10 voltaram com um relatório de medo e de incredulidade. Imagine, de 12, 10, 80% estavam convencidos que o projeto era impossível. Seria fácil ceder a essa pressão, mas Deus preservou a fé de Calebe porque ele insistiu realmente em confiar no Senhor. Enquanto os outros viam gigantes, Calebe viu o Deus gigante que havia prometido a terra. Os outros olhavam para os obstáculos. Calebe se concentrava naquilo que Deus podia fazer com eles e por meio deles. E aí então uma geração inteira se passou. Morreu no deserto por causa da incredulidade.
mas Caleb perseverou na fé no Senhor, e quando parecia impossível alguém permanecer tanto tempo crendo, ele manteve-se fiel até o fim, porque ele cria no Deus que estava com ele. Talvez você esteja num ambiente onde sua fé é constantemente desafiada. Em casa, na escola, no trabalho. Talvez você seja o único crente aí. Talvez você se sinta como o único que ainda acredita nas promessas de Deus. Mas o mesmo Deus que preservou a fé de Caleb em meio à incredulidade pode preservar a sua fé hoje, exatamente por meio da sua palavra, das suas promessas, da ação do seu Espírito Santo no nosso coração. O Senhor Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando nós entendemos que Ele nos garante vitória, nos comprometemos a seguir totalmente ao Senhor, a manter-nos fiéis a Ele, e Ele nos dá então uma fé que persiste, mesmo quando todos ao redor não creem mais. A segunda coisa que eu vejo no texto aqui é que Deus renovou as forças de Caleb, apesar da sua idade. Ele disse que era tão forte agora como era 45 anos antes. Ele tinha 85 anos de idade, mas declara que tem o mesmo vigor que tinha aos 40, e ele diz, foi o Senhor que me conservou em vida. Caleb reconhecia que a sua força não vinha de si mesmo, mas vinha do Deus em quem ele cria. Isso não significa que ele não sentia os efeitos físicos da idade, mas que Deus lhe deu a força necessária, que Deus não apenas preservou a sua vida, mas o manteve vigoroso para a conquista que estava por vir. E essa renovação de força, esse vigor, certamente não era apenas física, mas também espiritual, emocional. Caleb manteve o entusiasmo, a disposição de enfrentar novos desafios, e mesmo aos 85 anos, ele estava pensando em conquistar montanhas, porque Deus renovou as suas forças, e ele, renovado em Deus, prosseguiu em frente. Isaías 40, verso 31, o Senhor promete, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, independentemente da nossa idade física ou de quanto tempo nós temos caminhado, Deus pode renovar as nossas forças para os propósitos que Ele tem para a nossa vida. 45 anos se passaram desde a promessa, mas a fé de Caleb não envelheceu. Ele ainda tem o mesmo vigor, a mesma coragem, ele ainda se lembra da promessa, ele ainda se sente preparado para conquistar aquilo que Deus prometeu, porque ele crê que Deus está com ele. Aí entendemos que a fé verdadeira não depende do tempo, da idade, das circunstâncias, porque Deus não se esquece daquilo que Ele prometeu. E Caleb nos ensina que as promessas, mesmo que demorem, elas não são esquecidas. E a perseverança na fé é aquilo que nós precisamos ter, renovando-nos no Senhor a cada dia. Talvez você se sinta cansado, talvez você pense que os melhores dias já foram embora, mas esta passagem nos lembra que com Deus, as montanhas que ainda temos para conquistar, Ele nos dará a força necessária para essa conquista. E ainda vejo no texto aqui que Deus cumpriu a sua promessa no tempo perfeito. Agora, então, Caleb chega para Josué e diz, dá-me esta montanha que o Senhor me prometeu. E o texto nos diz, então, no verso 13, que Josué deu Hebrom por herança a Caleb. Demorou 45 anos para essa promessa se cumprir, mas ele não duvidou ou desistiu. Ele entendeu algo fundamental sobre Deus, queridos, que nós precisamos entender. Deus é fiel para cumprir as suas promessas, mesmo quando o tempo parece estar muito adiantado. Hebrom era terra de gigantes, os Enaquins, mas Caleb pede aquela terra, não foge ao desafio, porque ele diz, se o Senhor for comigo,
eu os expulsarei. A confiança não está na sua força, mas no Deus que promete. E agora Deus lhe deu exatamente aquilo que havia prometido. Hebrom, um dos locais mais altos em Canaã, 3.000 pés acima do nível do mar, uma das porções de terra mais extraordinária, estratégico, onde viveu Abraão, onde Sara, Isaque, Jacó e suas esposas foram enterradas. Foi naquele lugar que Deus fez a promessa e ali então ele cumpriu, e Caleb enfrentou os gigantes que ali havia, porque o cumprimento da promessa não veio sem desafios, mas ele entendeu que com a força de Deus haveria de conquistar, e assim aconteceu. Há promessas que exigem batalha. Crer não significa ausência de luta, mas a confiança que Deus está presente na luta. O exemplo de Caleb nos leva a entender que não é a facilidade, mas é a confiança em Deus que nos faz conquistar as vitórias que Ele tem preparado para nós. Talvez você esteja esperando pelo cumprimento de uma promessa de Deus, tenha orado, tem buscado, crido, mas o cumprimento ainda não aconteceu. Que essa passagem possa renovar a sua fé hoje, entendendo que o tempo de Deus é perfeito, ele não se atrasa, mesmo quando, da nossa perspectiva limitada, parece que ele está demorando. Hebreus capítulo 10, o verso 36, ele diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Como Caleb, nós somos chamados a perseverar na fé, confiando que Deus cumprirá suas promessas no tempo perfeito. Aqui nós temos, queridos, um poderoso testemunho de como Deus age na vida daqueles que confiam nele, que o seguem totalmente. Ele preserva a nossa fé, renova as nossas forças e cumpre as suas promessas no tempo perfeito. Mas assim como Deus foi fiel a Caleb, ele prometeu também que estaria conosco todos os dias por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Jesus enfrentou também incredulidade, perseverou até o fim e cumpriu tudo aquilo que Deus havia determinado ou planejado para ele. E agora nós temos a promessa, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 4, que há uma herança inacessível, uma herança imaculada que nós temos e que conquistamos não pela nossa força, mas simplesmente por crer no Senhor Jesus, aquele que garante a nossa vitória. Que nesta manhã a nossa fé, a nossa força e a nossa perseverança em crer nas promessas sejam renovadas, porque nós aprendemos que confiança não depende da idade, fidelidade não depende da maioria, coragem e fé não dependem das circunstâncias. Caleb esperou 45 anos, mas não perdeu a força da sua fé. Seu coração permanecia jovem, porque a sua esperança estava viva em Deus. Você tem promessas de Deus que ainda não se cumpriram, mesmo que o tempo passou, mas acredita que Deus ainda é fiel e sempre será para cumprir as suas promessas. Então, continue fiel, mantenha viva a sua fé em Deus, renove as suas forças nele, e quando Deus disser é a hora, então vá com coragem, porque ele será contigo. O Senhor prometeu que não nos deixaria, não nos abandonaria, e porque cremos na sua promessa, podemos perseverar, continuar, mesmo que o tempo passe, mesmo que outros não creiam, mesmo que tudo pareça difícil. Deus é fiel para nos dar a vitória que ele prometeu, e que nesta manhã, com esta palavra, renovemos a nossa fé, a nossa confiança em Deus.